O pessoal tá entrando aqui, o Laércio também. Parte 2 voltando. Se deixar vir a noite. Ai, gente, eu tô arrasada. Não gravou a primeira parte da Sério? live. Puxa Vamos vida. gravar. Deixa o pessoal só entrar, porque tem bastante gente entrando. Que legal, gente. Muito obrigada, viu, pelo prestígio de todos aqui. Não, e assim, boa parte que estou vendo aqui, ou são, grande maioria que eu conheço são amantes do direito aduaneiro ou marítimo, atuam diretamente, então isso é muito legal. E só vendo os numerinhos subir ali. A Uhum. doutora Angela Sartori também foi conselheira, grande advogada aduaneira. Tudo bem, Ângela? José Maurício, Maris, nossa, tá entrando bastante gente. Camila, obrigado, Camila. Mas vamos continuar, acho que já deu o número de Sim, 30. o pessoal já está entrando. Então, vamos lá. Como você estava mencionando a questão sobre questão de confiança, de fiscalização, eu acabei passando batido sobre uma questão que eu acho que vai interessar muitas pessoas, né? Se você poderia nos esclarecer com relação ao artigo 33 da Lei 11.488, se ele foi revogado, a questão da pena de perdimento. Então vamos lá. O artigo 33, a dicção é mais ou menos o seguinte: aquele que ceder o nome ou facilitar os documentos para que terceiro utilize ou opere no comércio exterior, aplica-se a multa de 10%. Tá? A grosso modo é isso. O que acontece? Daí se discute. Tá bom, hoje eu tenho uma ocultação de um terceiro. Estou ocultando. Há que se falar que essa lei, esse artigo 33, revogou a pena de perdimento ou não? Aqui nós temos várias jurisprudências. E todas elas acho que são firmes, assim. Primeiro ponto. O artigo 33, ele não revogou a pena de perdimento. Não revogou. Porque ele fala assim, aquele que ceder. Ou seja, aquele que ceder tem uma multa de 10%. Então, o perdimento ainda existe. Porque, teoricamente, se a Larissa está operando no comércio exterior e ela cedeu o nome dela para o Laércio, então a dúvida recai. Essa multa de 10% para a Larissa é cumulativa ou não? Porque a Larissa responde solidariamente comigo quando há o perdimento. Ela vai ganhar, se eu ganhar um processo penal, ela vai ganhar de brinde um processo penal também. É, é igual É casamento. verdade. É abraço de afogados aí. No amor, na tristeza e na alegria, não tem essa. Então, mas aí a grande pergunta que deve ser feita, então, esses 10% hoje, ele é cumulativo a pena de perdimento ou a Larissa tem que pagar só os 10%? Então, daí igual a doutora Andréa falando, é complicado, que aquele que cede o nome é colocado no polo solidário. Então, o que acontece? Na minha visão, já proferi decisão, escrevi um artigo em relação a isso também, no ano passado. Eu entendo que houve uma derrogação, não é revogação. Derrogação. Ou seja, a pena de perdimento, ela existe, só que aquele que cedeu vai pagar, responde solidariamente só a 10%. 10%. Ah, Laércio, mas isso não é esquisito? É. Mas só porque é esquisito, não pode acontecer? Eu acho que o critério não é não poder acontecer, o critério deveria ser justiça, mas eu sou advogada, então é claro que eu não vou defender o seu lado. Então, só por isso, então tem que acumular os dois. Então, eu entendo o seguinte: o perdimento ele existe, sim, só que a responsabilidade solidária para aquele que cedeu é de 10%. Não é cumulativo como alguns estão dizendo. Por que eu não entendo que é cumulativo? A minha compreensão de não cumulatividade, pois a o tipo penal é o perdimento, é a irregularidade
da importação ou exportação. Não é a multa simplesmente porque você cedeu, ou como seria a inaptidão. Não, é o mesmo tipo penal, lógico, que daí o legislador preferiu aplicar uma condição menor para aquele que cedeu. Mas o que ocorre? O perdimento ele vai acontecer, vai existir. Daí o pessoal vai falar assim, mas Laércio, tá, mas não faz sentido. Perdeu a mercadoria e 10%? Lógico que faz. Por quê? Se eu tenho uma revisão aduaneira, principalmente, vai ser uma multa substitutiva do perdimento, porque você já vendeu a mercadoria. Então você vai ficar responsável só por 10%. Tá? Então eu não entendo que seja algo cumulativo, porque também, como diz a própria legislação, nenhuma pena poderá ser maior do que aquela do perdimento. Uhum. Se eu comi, É que eu acho que esse critério é um pouco discutível, sabe, Laércio? Depende muito, depende se a pessoa, por exemplo, às vezes você dá perdimento para uma carga, isso vai impactar para quem fez a importação de forma irregular, entendeu? Muitas vezes a gente sabe que a Receita muitas vezes não aplica só a pena dos 10%, às vezes ela aplica também a inaptidão, aplica também infrações penais, entendeu? Então, há uma série de multas de forma cumulativa. Claro que isso vai ser discutido caso a caso, né? Vai depender muito eu digo, da habilidade do advogado em trazer isso para o fisco, né? Analisar. Mas, assim, para a pessoa que é o empresário que está tentando trabalhar, né? Claro, casos em que há irregularidades fraudulentas, né? Por exemplo, aquilo que a gente estava colocando, né? Perdimento de droga é ilegal em qualquer lugar. Mas, assim, às vezes, para o pequeno empresário que não tem, assim, uma grande expertise na importação e exportação ser penalizado, às vezes eu entendo que a machadada é muito pesada para não, formiguinha. não, tudo bem, eu concordo contigo, mas daqui eu volto a falar o que eu falei lá no início e que o Fernando está falando aqui, ó. Os auditores não cabe modular penalidade ou não aplicar o texto da lei em função de um princípio. Ou seja, eles não podem fazer isso por dever funcional até. Cabe ao judiciário, ele tem toda a razão. Alô? Laércio? Não estou te vendo. Está me vendo? Agora Pronto. sim. Então, Larissa, eu concordo contigo que a penalidade, o perdimento é algo muito pesado. Eu concordo. Mas, daí para isso, aquilo que eu falei no início, os importadores têm que se unir e bater no Congresso e falar: vamos mudar essa pena de perdimento, vamos mudar essa penalidade, vamos criar um outro modelo, porque esse não está dando mais certo. Vamos aplicar só multa de 50, 30, sei lá quantos por cento. Mas tem que fazer o quê? Tem que alterar. Daí, em relação a isso, infelizmente, o auditor, assim, o auditor, por um lado, está tão amarrado, por causa das instruções normativas, essa vinculação funcional dele. É horrível. Então, daí cabe ao judiciário. Mas, assim, em relação à pena de perdimento, ou a substitutiva, que é a multa de 100%, que a gente vai fazer a análise, eu entendo, sim, que há uma derrogação, e aplica-se a multa de 10% para o cedente e para o importador, não. O real adquirente, não. E essa decisão já tem na DRJ, Delegacia Regional de Julgamento. Eu já peguei algumas decisões deles assim. Uhum. O judiciário hoje, em relação a isso, está dividido. O TRF1 diz que houve a revogação. Houve. Mas eu não entendo isso porque o TRF4 entendia que era derrogação, agora entende que aplica sempre para todo mundo mais 10%. E por que eu entendo isso? Porque é ceder. É ceder. Daí o Michael vem falando, a minha percepção é que os fraudadores, aqueles que agem condolosamente, não levam o processo até as últimas instâncias administrativas judiciais. Engano, Michael. Tem vários que levam. Mas
o grande equívoco nosso é legislativo. A gente tem que fazer essa alteração até para poder uniformizar, sabe? Pois o jeito que tá complicado. E realmente, no CARF, a gente logo vê que logra êxito nessas demandas, porque sabe trabalhar muito bem os institutos de direito aduaneiro e demonstrar bem, provar bem, são aquelas pessoas que têm expertise com o aduaneiro, pois às vezes a pessoa contrata pessoas não tem tanto tato com a matéria e aí deixa de trazer algumas provas importantes, que presumiria o quê? Que trazer uma prova daquela seria uma prova impossível, ou seria se auto-intitular criminoso. Não. Mas eles são pessoas que não têm tato com a matéria. Mas ainda insisto, acho que é 10%, tá? Procedente e 100% para o demais. Cumulativo. Não é cumulativo. Beleza, maravilha. Lê esse meu artigo aí, só procurar na internet que acha, ou depois eu compartilho quem pedir aí. Acho que é bem bacana. Não é porque... Para compartilhar conosco, a gente repassa para quem for pedindo, né? Porque normalmente eles pedem no direct. E uma pena, né? Perdemos o Lenísio na live, que ele saiu, ele sempre faz grandes apontamentos, né? E eu vou falar sobre radar, que era a dúvida que o pessoal estava tratando na primeira parte, na primeira etapa da live, né? Laércio, as empresas, a partir de 2002, elas têm que se habilitar no radar para poder operar no Siscomex, correto? Porém, a análise para essa habilitação leva muito em conta a questão de créditos, de capacidade financeira dessas empresas, né? Então, assim, e com a edição também da IN 1603/2015, passou-se a considerar disponibilidade financeira de liquidez imediata. Só que a gente sabe que a maioria das empresas não conseguem operar por meio de liquidez imediata. Elas têm aplicações, elas têm estoque, né, créditos de fornecedores. Então, você não acha que você, o CARF, não sei como você preferir, esse posicionamento da Receita, ele não tolheu demais a capacidade das empresas que operam no Comex? Então, meu posicionamento. Primeiro que não é matéria que a gente vai julgar, então posso falar tranquilamente, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E daí que eu volto com a minha brincadeira do ornitorrinco, né? Muitas vezes eu vou ter que voltar no direito civil, vou ter que judicializar isso, buscando no direito civil, no direito empresarial, o que é essa capacidade, com essa disponibilização e até onde que a Receita pode pôr esse limite ou não. Tá? Aparentemente, para mim, há várias brechas, várias oportunidades para poder se discutir isso. Quem me conhece sabe que quando eu falo em capacidade financeira e econômica da empresa, alguns empresários, pouquíssimos, mas alguns ainda, têm uma grande veia comercial que consegue negociar a mercadoria num prazo de pagamento superior a 120 dias, que é até o limite que se pode se operar conforme as regras do comércio internacional para fazer o pagamento, né? Você não precisa pagar de imediato, assim que você fechou o contrato. Então, penso que poderia existir outras formas, sim, de poder fazer isso. Porque se eu tenho uma grande aptidão de negócio e comprei, sei lá, algo de você, fala que vou pagar em 60 dias, depois que chegou no Brasil, e a legislação assim permite, qual o problema? Você não tem aquela capacidade econômica de pagar de imediato, mas fazendo a venda, você já vai gerar uma capacidade financeira e econômica. Então, eu acho que tem que ser melhor analisado isso. Daí, isso acho que seria até uma questão de política aduaneira, de comércio exterior. Aí volto a insistir, gente, a gente não, né?
vocês aí, importadores, quem está me ouvindo, tem que se unir, se organizar e começar a correr atrás dessas políticas, sabe? Por um lado, é muito bom para a advocacia, que pode haver judicializações e demandas, mas o mundo ideal seria que não tivesse tanta discussão em razão de algumas coisas mais pragmáticas. Nos focássemos no que é realmente mais importante para o país, né? Então, tem que ter essa organização, tem que ir ao Congresso. Eu já conversei, já ouvi de deputados que não ouvem dos importadores da cadeia discutir perdimento. Não ouve. Direito aduaneiro, ninguém fala, nem sabe o que é isso. Uhum. É um bicho. Mas assim, ó, eu vou fazer só um apontamento, tá? Por exemplo, como eu trouxe a questão da súmula sobre as agências marítimas de navegação. Você veja que como esse tema ele é complicado, porque muitas vezes até quem julga não tem conhecimento do que é uma agência marítima, qual que é o papel de uma agência marítima. Você vê, imagina para um juiz, né, que se às vezes a própria Receita, que tem assim uma certa intimidade com o comércio exterior, imagina muitas vezes os juízes, com exceção de várias especializadas, como nós temos aqui em Curitiba, né, a vara especializada em direito aduaneiro, com a doutora Vera. Mas assim, você veja que empresas levam, às vezes, milhões de multas, Siscomex, por uma coisa que é totalmente legítima, porque ela sequer faz parte, inclusive, do rol ali estabelecido como os integrantes previstos no regulamento aduaneiro. E a empresa tem que ficar se defendendo, pagando advogado, consignando em juízo para poder discutir. Então, assim, ou seja, a espada está sempre na cabeça do jurisdicionado, né? Mas é que também é o seguinte, né, Larissa? O que ocorre muito é que as empresas, às vezes, ela tem um caráter camaleônico. Por que eu digo camaleônico? Às vezes, ela é transportadora marítimo, é nível CC, é agente de carga, é isso, é aquilo. Desempenha várias funções. Várias funções. E o que eu mais observo, e nesses casos, é a dificuldade da própria empresa dizer o que ela faz. Uhum. Então, assim, é muito comum ela só fala assim, eu sou tal coisa. Na hora que você vê o contrato social dela, tem N outras coisas. E o modus operandi que a empresa se dá leva a crer que aquilo que muitas vezes é aquilo que está lavrado mesmo, porque ela não consegue se defender. Então, você vai falar assim, Laércio, é uma defesa difícil de fazer? Não é. Mas, assim, não fica claro, daí assim, eu compreendo esse aspecto da agência de navegação, tudo, mas ainda compreendo o quê? Que muitas vezes não resta claro o que é uma coisa e outra. Justamente por esse efeito camaleônico, tá? Camaleônico que ela... Uhum. Então, daí é aquilo que a gente volta no início da nossa live. Às vezes, quem está redigindo a peça, como é administrativo, pode ser o próprio despachante, a própria empresa. Uhum. Não Não tem, raras às vezes é. e nem sempre são os advogados. Nem sempre são os Uhum. advogados. Então, muitas vezes, o modo que chega é porque não logrou êxito em dizer o que é. Lógico. A Uhum. partir daí você vai criando um raciocínio jurídico. Mas você tem que demonstrar, compreender, por mais que seja esse teu raciocínio, nem sempre chega claro, igual você está falando. Pelo incrível Sim. que pareça. Não, eu É, entendo isso. Tanto que, com relação especialmente às agências marítimas, a FENAMAR, que é a Federação Nacional, ela tem tentado fazer um lobby muito forte para explicar, porque muitas vezes, né, tanto o judiciário quanto o fisco confundem muito o armador, né, as companhias marítimas com as agências marítimas de navegação pelo fato de ser um mandatário.
Um exemplo até que eu usei no congresso da Maritime Law ano passado, como eu tratei um artigo sobre isso, foi muito nesse sentido, né? É a mesma coisa, o meu cliente cometeu um crime de homicídio e eu, como advogada, ser responsabilizada. Eu sou uma mandatária, eu não sou a criminosa, no caso, né? Então, É. assim, é muito complexo tudo isso e eu concordo plenamente com você que, às vezes, o problema está na forma que é levado para os julgadores julgar. Aham. E eles, como estão adstritos àquela situação, eles não têm como julgar em excesso, porque senão seria até extra petita. E assim, até alguns casos que eu já verifiquei, muitos casos, não é, não é o agente marítimo que é responsabilizado, tá? Muitas vezes, ou a empresa, na função de representante, porque a empresa está no exterior, ele responde pela empresa. Ou seja, é como se fosse a empresa se defendendo. Mas Sim. mas a hora de pagar o imposto, a multa, não é dele a responsabilidade. Na verdade, eles têm conseguido isso no judiciário, né? Porque daí tem muitas decisões no sentido que exclui a legitimidade passiva, né? No caso. É. Mas eu acho que, assim, de dúvidas, eram mais isso. Eu tô vendo que o pessoal, para a gente poder aproveitar melhor a live, tem bastante comentários aqui. Então, vamos lá. Alguém mencionou sobre a questão do radar que eu estava falando, que também é o Fernando, acho que é o Fernando Fai, será? Que falou que também. Ah, sim. Que também a revisão de estimativa não é só na disponibilidade de caixa. O ativo circulante inteiro é considerado. Na verdade, essa minha pergunta é com base na minha atuação, né? Na minha prática. É o que eu vejo que tem sido deferido ou não. Por isso a minha indagação. Né? Mas se vocês têm outra análise, podem colocar para o Laércio analisar. E assim, uma coisa que é importante ressaltar aqui é que nós verificamos que essa questão do radar, até a facilidade de obtenção dele, tem uma divergência ainda muito grande de estado para estado. Assim, o que se ouve muito de quem atua, eu não faço radar, só na época, 3 anos atrás, só judicializava para ter o radar. Mas o que eu via das importadoras, exportadoras e despachante aduaneiro, que tinha estados que eram mais difíceis e estados que eram mais fáceis. Porque justamente há um vácuo interpretativo em relação a isso. Mas mas eu ainda faço coro que é o ativo circulante inteiro. Mas vamos lá. Mas é bom saber que tem outros aspectos, né? Bem, Alguém perguntou aqui, então, quem será responsabilizado se não a agência de navegação? Daí vai ser responsabilizado o próprio armador por meio dos seus agentes marítimos, né? Normalmente é possível eles têm signatários na maioria dos países, né? E seriam responsabilizados eles, não a agência marítima, porque assim como o advogado, ela não raras as vezes é submetida à procuração, né? Mediante a outorga de poderes que são disponibilizados a ela. Nem tudo é contratado, então ela não tem como se responsabilizar por uma multa da qual ela não corresponde. Pessoal, perguntas, porque ficaram aqui, todas. tem uma colocação que a Andrea fez aqui, que eu acho muito pertinente. Quando eu discuti a questão dos 10% lá, né? Ela falou o seguinte: o perdimento atinge o patrimônio do importador oculto. Ou seja, esse é o objetivo, atingir quem está se escondendo na cadeia. E não quem está. E não aquele que se deu o nome. Porque aquele que se deu o nome, teoricamente, tá exposto, né? Já aquele o que está sendo escondido, não. Essa é a mesma ideia. Outra coisa que eu digo o seguinte: muita gente tem um preconceito conosco lá do CARF. Mas assim, gente, pelos casos que nós temos analisado na minha turma, tá? Eu vejo que
a, a ideia, aquela imagem que o pessoal tem é tudo fiscal, tudo fiscalista. Não, não é. Tem uma grande. A Melina sendo sarcástica. É, tem uma grande visão hoje desse processo que, que teve seus bons profissionais e realmente vem declarando certinho, trabalho com os institutos, tem logrado êxito, sim, em relação a suas penalidades, lógico. Tem muita gente que mantém-se a multa, né? E pensa e acha que é um erro nosso. Mas não, infelizmente, muitas decisões de perdimento nós damos com dor no coração. Que daí eu vou voltar para aquele que o Fernando falou. Justiça, a gente não é uma questão de a justiça, tem que levar para o judiciário, que ele vai ponderar os princípios. Infelizmente, eu não posso fazer uma dosimetria. Eu não posso. Eu escrevi sobre análise econômica das sanções aduaneiras no meu mestrado. Mas eu reconheço na própria dissertação, antes de virar conselheiro, quando advogado era, e assim decidia, que essa questão está distrita somente ao judiciário, que o judiciário que pode fazer isso. Administrativamente, estamos de mãos atadas, porque eu não posso fazer controle de constitucionalidade. Eu não posso chegar a falar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. É legalidade só. E isso é um grande problema, sabe? Então é isso que eu tenho que analisar hoje. E não sei se tem mais perguntas, tô achando que não. É, que na verdade as perguntas tinham ficado na live anterior. Mas acho que meio que foi tudo respondido, né? Eu acredito que sim, que era mais até mais apontamentos, né, com relação à forma de julgar, né, o processo aduaneiro do modo geral. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, ponderação, complementação, aproveitem que o mestre Laércio está aqui à disposição. Não é sempre. É por conta da conta. Mas assim, enquanto não surge nada, eu vou dizer. É importante aquilo que a gente falou nós falamos na primeira parte da live, de ter os profissionais justamente qualificados voltados ao aduaneiro, pois pois é o seguinte, tem muitos institutos que são próprios e não podemos confundir com o direito tributário. Não podemos fazer essa confusão. Até o Antônio Marcos falou exatamente isso. A questão, né, direito aduaneiro eu acho que é confundido com o direito tributário. Acho que foi esse o objetivo. E tanto é uma confusão tão grande que na hora que eu vou falar de regimes especiais aduaneiros, a maioria do pessoal pensa que regime especial aduaneiro é benefício fiscal. Se é benefício fiscal, qual que é a interpretação que eu faço em relação a uma sanção, uma infração, melhor dizendo? Que, a grosso modo, tem que ser uma leitura restritiva. Daí, uma coisa tanto interessante que nós verificamos lá no CARF, por exemplo, o ex-tarifário. Teve um caso que duas peças, era um conjunto de 78 peças, duas peças chegaram posteriormente ao o prazo do ex-tarifário e a Receita aplicou que o imposto de importação deveria ser integral, não o reduzido, né, a redução. Daí, qual foi uma das reflexões que fizemos? Primeiro, ex-tarifário é benefício fiscal? Ah, mas tem uma redução de imposto de importação. Tem. Mas é benefício fiscal? Não, porque na sua exceção, ele pode ter uma majoração. Então, nós entendemos que não daí aplicava. Agora não se lembra qual lei que é, mas que envolve o processo administrativo, que diz que tem que aplicar proporcionalidade como regra. Naquele caso, nós entendemos que, como só duas peças chegaram fora do prazo, o contribuinte faria jus à redução, pois não era benefício fiscal. Outro ponto que é muito mal trabalhado, tanto na doutrina, até pelos especialistas, é justamente isso. O que é um benefício fiscal, o que não é. Mesmo o aduaneirista tem dificuldade. Então, a gente tem que fazer essas intersecções hoje das matérias, fazer essas intersecções para conhecer esses institutos.
E eu incentivo todo mundo a estudar direito aduaneiro, porque ele é muito mais além que o próprio tributário. E você tem que ter uma compreensão de tudo isso. Exato. Isso que, isso que torna tão divertido e tão fascinante o aduaneiro. Ele é um pouco mais administrativo que aduaneiro, do que administrativo que tributário. E, ao meu ver, esse que é o grande charme da coisa. Porque você pode trabalhar também com penal, tributário, e por aí vai. Sim, exatamente. Aliás, tem crescido cada vez mais a demanda dos penalistas especializados em direito aduaneiro, né? Porque não raras as vezes são contratados advogados criminalistas comuns para defender, só que o problema é que um criminalista comum não sabe nem o que é uma declaração de importação e seus reflexos, né, na vida de uma pessoa. E isso às vezes acaba impactando na defesa, que é aquilo que você estava trazendo, né? Com relação à forma que é levado para o julgador poder apreciar o pedido, né? É. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Pessoal, última chance de dúvidas, né? Acho que nenhuma. Nenhuma, né? Então, Não. Laércio, gostaria de te agradecer imensamente. Foi muito esclarecedor, foi muito legal ter essa oportunidade de estar conversando contigo. E a gente está analisando junto essas questões de direito aduaneiro. Esperamos esperamos poder contar com você mais vezes. Foi muito legal. Espero que o pessoal tenha gostado. Gente, eu adorei participar com vocês aqui. A gente marcar outro bate-papo mesmo para poder debater um pouco mais. E essa informalidade que mais me agrada, porque a gente pode conversar tranquilamente aqui sem ter formalismo, né? E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todos que participaram aí, gente. Tá joia? Obrigada a vocês, obrigada a Maritime Law, como sempre, pelas oportunidades. Professora Eliane Otaviano, não sei se ela ainda pode estar presente. E obrigada, Laércio. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.